Meus amados, a paz de Cristo em vossos corações. Estamos aqui de volta com o nosso quadro de Gênesis Apocalipse, analisando a palavra de Deus de uma forma simples, mas devocional, teológica, que nos dá uma certa luz, o nosso aprendizado, o nosso conhecimento a respeito de Deus e da sua palavra. Pois trataremos de 3 funerais. Nos capítulos de número 34 ao 37, portanto, nós iremos analisar aqui corações partidos, pois a perca de entes queridos traz tristeza, condolências, sentimentos profundos, mas é uma realidade que ninguém pode evitar. Até mesmo dentro da família sagrada, chega o momento em que é hora de partir, deixar esse plano e partir para um plano superior, espiritual e na presença de Deus. Por isso que nós que acreditamos em Jesus Cristo, que venceu o poder da morte, o poder de Satanás, o poder de uma natureza enfurecida e o poder do pecado, temos vida eterna baseado em sua vida e na pureza da sua própria natureza divina. Por isso convido vocês a abrir a sua Bíblia para que nós possamos analisar estes funerais. O primeiro deles é a morte de Débora. Débora foi ama de Rebeca, uma espécie de cuidadora, manter tudo em ordem. E era um trabalho de uma extrema responsabilidade naquela época, o trabalho da ama ou da cuidadora da casa, da pessoa. Capítulo 55, versículo 8, ela havia, portanto, sido a ama da esposa de Isaac. Quando Rebeca casou, era uma menina nova, e quando ela veio de Padã Arã e se encontrou com Isaac, Débora veio junto com ela. E desde aquela época, essa mulher prestava relevados serviços a esta família sagrada. Agora chega a hora de partir, de ir embora, de deixar esse solo, esse plano, conforme estamos aqui relatando. Gênesis 35 e o versículo de número 8, que diz assim: Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado de Alon Bacute. O carvalho do pranto, o significado desse lugar, com o sepultamento desta serva obediente e cuidadora. Rebeca era a mãe de Jacó. E tudo indica que ambos moravam quase que por perto. Por isso que a presença de Esaú estava ali. E Jacó estava ali. Mais tarde, Esaú chegou, já no sepultamento.
Jacó estava por perto e sentia muitas saudades da sua mãe. E então, quando ele veio de Padã Arã, se estabeleceu em Sucote, nas regiões de Siquém, e 10 anos mais tarde veio para Betel. Então era uma região que Rebeca morava naquelas regiões. E sendo assim, a gente vê aqui que ambos deram a sua participação de presença. Pois bem, então nós vimos aqui a morte da serva, a morte de Débora. No capítulo 35, versículos 16 ao 20, nós temos a morte da esposa de Jacó, a morte de Raquel. Raquel morre ao dar à luz Benjamim e é enterrada a caminho de Belém. Estava em viagem. E esta mulher praticamente profetizou a própria morte. Quando ela engravidou de José, lembra? Ali ela já previu um segundo filho e o seu fim na existência humana. Vamos aos capítulos e versículos para que a gente possa analisar este fato. Capítulo 35, versículo 16 e o versículo 17. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Você percebeu aqui? Não tenha medo, porque ainda você terá outro menino. Isto é, aquela criança que estava nascendo era mais um ser do sexo masculino, irmão de José. No capítulo 30, versículo 22 ao 24, quando José nasceu, a Bíblia diz assim: então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Olha o verso 24. Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Raquel tinha um sério problema de esterilidade. Deus curou por uma vontade, quem sabe, permissiva de Deus. Ela teve, portanto, apenas 2 crianças. E uma delas foi um dos personagens mais importantes depois dos patriarcas no livro de Gênesis. E por que não dizer, em todo o conteúdo do Antigo Testamento, José foi de uma extrema importância na história do povo hebreu. E nós veremos quando estivermos tratando da sua vida aqui no de Gênesis a Apocalipse. Então nós vimos aqui a morte de Débora, a morte de Raquel, deixando Jacó viúvo desta excelente pessoa que era mulher da sua alma, do seu coração, que ele a amava, trabalhou por ela, tinha uma história maravilhosa. Essa família tinha uma história digna, espiritual,
de autossuperação, mas chega um momento que, quando Deus ordena o nosso tempo de partida, precisamos partir. E isso é para todos. Chegou para Abraão, chegou para Sara, chegou para Débora e também chegou para Raquel. E olha só, chegou para o grande patriarca, filho de Abraão, Isaque. Vamos analisar a morte de Isaque. Tanto Jacó como Esaú retornaram a Hebrom para enterrar seu pai. Isaque estava já com 180 anos de vida. Imagine quanto tempo Deus deu de longevidade a este pacífico patriarca. Mas ninguém permanece para sempre. Quando o dia da morte chega, e chegará para todos, ninguém consegue driblar essa realidade humana. Por isso a realidade de Jesus Cristo, a existência de Cristo, a pessoa de Cristo, a vida de Cristo, o poder de Cristo. Cristo significa destruição da morte. Ele destruiu a morte na sua pessoa e na vida de todos aqueles que creem em seu nome. Somente através de Jesus Cristo é que o homem poderá ressuscitar para o plano eterno na presença do próprio Cristo, na presença de Deus. Eis a grande necessidade de todos reconhecerem a importância de Jesus Cristo em suas vidas. Vamos então aqui à morte de Isaque, capítulo 35, 27 a 39. A palavra de Deus diz assim: Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Mamre. Lembra onde Abraão foi sepultado? Em Mamre, perto de Kiriat Arba, que é Hebrom, onde Davi reinou a primeira fase do seu governo, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Depois que fizeram o funeral, aquele momento fúnebre, ambos os irmãos levaram e puseram Isaque junto a seus grandes antepassados, seus pais, Abraão, Sara. Já estava sepultado ali, no lugar de sepultura da família, naquela região chamada Macpela, onde jazia ali os corpos sem vida de Abraão e Sara, esperando a ressurreição. Ao mesmo tempo, o seu espírito acompanhava a eles a um país melhor, ou seja, o celestial. Jacó estava com Isaque quando ele morreu, e Esaú veio de Seir para prestar condolências. E o espírito de Isaque então se reúne ao espírito de Abraão, da sua mãe, em um lugar muito melhor, no paraíso, na presença de Deus. Pois Abraão foi peregrino, como Isaque e como Jacó, pois ambos esperavam um reino eterno, um reino celestial. Pesquise até nas Escrituras, quando a Bíblia fala sobre a morte do justo e a morte do ímpio.
Geralmente, quando a Bíblia fala sobre a morte dos patriarcas, dos santos, a Bíblia diz que eles foram sepultados e se reuniram aos seus pais, aos seus entes queridos, etc. Isso diz que quando o justo morre, os anjos de Deus vêm recepcioná-los e conduzi-los ao paraíso, a um lugar de paz, onde ele se reúne com os entes queridos e a vida dali para frente é de descanso, é de maravilha, até o dia da ressurreição. Agora, quando a Bíblia menciona a morte do ímpio, a Bíblia diz assim: e fulano morreu e foi sepultado. E foi sepultado. E o puseram no sepulcro. E dali para lá não fala mais nada. Por quê? Porque quando o ímpio morre, ele desce para o Hades, para o inferno, para um lugar aonde é de tristeza, ranger de dente, angústia e trevas. Mas nós temos aqui no YouTube estudos sobre a morte e o inferno, o estado intermediário, que não é o nosso assunto aqui entrar nesses detalhes. Nós vimos aqui, portanto, a morte de 3 personagens: Débora, Raquel e o grande patriarca Isaque. Isaque agora silencia sua história. E Jacó toma o lugar do patriarcado. E agora Jacó começa a sua vida de responsabilidade pelas alianças, pelos pactos, pelas promessas que vieram de Abraão a Isaque e agora repousa sobre Jacó. Mas isto nós veremos na sequência. No nosso conteúdo próximo, estaremos, portanto, aqui falando sobre as falhas, os pecados corriqueiros na vida dos filhos de Jacó. Não foi fácil a vida desses meninos. 12 homens feitos, crianças já na adolescência, como José, homens mais velhos, como Rubens, Simeão, que já contraíram casamentos, Jacó já como avô, e assim a vida prossegue nessa tribo e nessa corrida pela vida eterna, pelo surgimento do Messias, do Cristo Salvador, que viria dos lombos desta família. Por isso a importância do Antigo e do Novo Testamento são 2 peças que se encaixam. Não se entende um sem o outro. Por isso é necessário a Bíblia como um todo, 66 livros, para se compreender a história da salvação. Que Deus lhe abençoe. Dê um joia, faz o seu comentário, compartilhe esta palavra, se inscreva em nosso canal. Fazendo isso, você nos ajudará e nos motivará a continuar reproduzindo conteúdos como este, deixando a Bíblia analisada, explicada, e que Deus tenha misericórdia da sua vida, da sua alma, como da minha também, pois todos nós caminhamos para a perfeição. E a santificação, a perfeição, é um processo gradativo na vida de todo servo de Deus. Somos salvos, mas não estamos salvos. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.